Mas vamos lá. Bom, deixa eu compartilhar a tela. O exercício que nós vamos fazer é esse aqui, tá? Basicamente, um exercício que engloba tudo que a gente já viu até agora: funções, classes, objetos, ismos, etc, 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 tá? Bom, tá? E aí a gente começa a desenvolver ele juntos. E a gente amanhã, eu vou até criar um novo projeto aqui, deixa eu fechar esse. A gente amanhã vê o outro e aí nós vamos inverter. Vocês vão fazer e a gente vai tirando as dúvidas no momento que enroscar aí, tá? Deixa eu tirar aqui por enquanto, para a gente ler junto o exercício. Vamos entender o exercício primeiro, para depois a gente se preocupar em começar a escrever os códigos aí, tá bom? O chat aberto, vamos lá. Bom, você foi contratado para desenvolver um sistema de cadastro de animais em um zoológico. O sistema deve aplicar os conceitos de herança, polimorfismo e encapsulamento. Até aí, tranquilo. Só cadastro de animais. Não vamos fugir do escopo do negócio. Eu não vou cadastrar jaula, cela, não sei se é cela que chama, mas enfim. Não vou cadastrar a área que ele está, nada disso, tá? São animais de um zoológico ali, tá? E aí, nós vamos ter uma classe base, que é a classe animal, só com esses dois atributos aqui, tá? E os métodos públicos, né, obviamente, para a gente modificar os atributos, getters e setters. Aqui, o que, que a gente já está fazendo? Qual que é a teoria que a gente já está aplicando aqui? Vamos ver se vocês lembram. Método getter e setter, Quando a isso gente é tem... para os Vai, vai, Construtor? vai. e pô, Hã? Construtor? Não. Os getters e setters, fala encapsulamento, aí. encapsulamento? Encapsulamento, muito bem. Sempre que a gente tem métodos getters and setters, a gente já sabe, é implícito o encapsulamento, tá? Porque esses caras aqui, eles servem para definir e para buscar informação das propriedades do nosso objeto, tá? Então, quando eles estão no meio, sempre está implícito o conceito de encapsulamento, tá bom? E aí nós vamos implementar, além dos getters e setters para as duas propriedades, nós vamos fazer o método emitir som, que vai ser sobrescrito nas subclasses, ou seja, eu vou ter um método aqui, só que aí cada classe filha, cada animal vai emitir um som diferente, tá? E implementar um método chamado toString. Eu não falei para vocês do toString, tá? Mas o toString é muito simples. Por que, que ele é muito simples? Nós já fizemos eles várias vezes com outro nome, tá? Que era o mostrar dados. Lembra que a gente fez aquele que gera uma string para mostrar as informações do objeto aqui, né? Do objeto que foi criado? ToString é um nome comum, assim como os getters e setters da vida, tá bom? Então, ToString, obviamente, converter os dados para string para poder ser exibido. E aí nós vamos ter algumas classes derivadas, tá? Nós vamos criar três subclasses de animais. Aqui eu coloquei gato, cachorro, leão, né? Gato, cachorro, difícil ter um zoológico, mas o leão tem. A ideia é a gente criar a classe animal genérica e especializar ela, né? Partindo para uma classe do animal especificamente ali. Aí nós vamos definir qual animal que nós vamos criar e tá tudo bem, tá? Deixa eu só tirar o som do celular aqui. Até aqui tranquilo? Sim. Cada subclasse deve sobrescrever o método emitir som, exibindo um som característico do animal. Gente, ninguém vai fazer o computador tocar musiquinha, tá? Nós só vamos colocar na tela o som que o animal faz, acabou. É uma mensagem só, tá? Não viaja na maionese, não. Garanta que os atributos nome e idade sejam acessados apenas pelos métodos getters e setters, já que nós estamos trabalhando com encapsulamento.
E o teste que nós vamos fazer, basicamente, é o polimorfismo, né? Polimorfismo no sentido de a gente trabalhar com as classes especializadas aqui, tá bom? E aí, na classe main, na classe principal, nós vamos criar uma lista de animais, e aqui, inclusive, e também um menu onde serão exibidas as funções. Opa, exibidas as opções. Cadastrar um novo. Opa, cadastrar um novo animal e mostrar os animais da lista. Pronto. Certo? E aqui depois, por último, então essa exibição aqui vai ser, a gente vai percorrer a lista e cada vez que aparecer o objeto, nós vamos chamar o método emitir som daquele animal, para ver se, obviamente, o animal está certo ali. Tudo bem? Tranquilos? Então, nós vamos ter no menu a opção de cadastrar o novo animal, mostrar os animais da lista e, por último, eu vou até colocar junto, né? Aqui, ó, esse aqui está visto já. Vamos até colocar junto a opção de cada animal fazer exibir o som aqui. Compreendido? Muito simples, muito tranquilo da gente fazer, tá? Mas com a ideia agora da gente começar a nossa revisão, que vai ser uma preparação para aula de revisão mesmo, que vai ser na semana que vem. Tudo bem? Todos entenderam o exercício? Todos pegaram a ideia? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Por enquanto, Não? não. Por enquanto, não. Então, vamos manter por enquanto. Vão surgir dúvidas, mas a gente vai tirando. Bom, então, vamos lá. Vou criar um novo projeto, tá? Até agora nós usamos só aquele repositório da aula mesmo, onde estava tudo lá. Vamos criar um novo projeto, bonitinho, do zero, para a gente fazer o exercício de revisão, tá? Então, nesta telinha do IntelliJ aqui, não sei se de você está usando o IntelliJ também, mas enfim, basicamente nós vamos criar um novo projeto. Esse projeto vai se chamar zoológico, zoológico, tá? Aqui vai ficar aqui mesmo, build system vai ser IntelliJ, aqui está tudo certo, tá? Não vou adicionar nenhum código de exemplo e vamos usar o Java 24 como referência. Até aqui, sem tirar nem pôr nada diferente do que a gente já fez até agora. Deixa eu pegar aqui o seguinte, eu vou pegar o exercício aqui, vou colocar no chat para vocês também, né? E aí vocês podem acompanhar por aí. A gente não tem que ficar abrindo toda hora, tá? Deixa eu tirar então já da tela aqui. Só que outro vídeo que aí eu uso de referência também. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. O que a gente precisa fazer aqui nesse exercício? Lembrando lá atrás dos primeiros passos, né? Aqui dentro do source, a gente vai criar um novo pacote chamado zoológico, que é padrão do Java, tá? A gente já está cansado de saber isso aqui. E dentro do zoológico, nós vamos criar a nossa primeira. Opa, que errado. A nossa primeira classe, tá? Essa classe vai ter qual nome? Qual é a primeira classe que a gente vai precisar criar? Animais. Animal, né? Animal. Tá? Por que ela vai ser a primeira? Porque ela vai dar origem às outras lá. Já que ela vai dar origem, eu já vou colocar aquela anotaçãozinha aqui de classe abstrata, onde já estou fazendo o quê? Colocando qual pilar da programação orientada a objetos aqui em prática?
Esse caso seria herança, né? Abstração. Ainda não. Estou colocando a abstração em prática, o abstract, tá? Por que abstração? Porque agora nós vamos definir as propriedades da nossa classe animal. E aí, as outras, nós vamos colocar esse outro conceito que falaram aí, tá bom? Então, quais eram as propriedades base ali do nosso animal? Propriedades, por enquanto. Nome, Nome, um nome e uma entidade. Nome e um int idade, tá? Eu já vou aproveitar e já vou fazer um outro conceito aqui de orientação a objetos. Como é que chama esse cara aqui mesmo? O que a gente está aplicando aqui usando essa palavrinha prudente? Seria a visibilidade do objeto? A visibilidade Encapsulado. Quer dizer, do atributo. do atributo ou da propriedade. Muito bem, tá? E nós estamos colocando aí o que o Thiago falou em prática, o nosso encapsulamento, tá bom? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Crie métodos públicos para acessar e modificar esses atributos, tá? Eu tinha colocado aqui, como é que era, não? Ia mostrar para vocês aqui, ó. Ah, é isso aqui mesmo, ó. A gente tem um atalho, né, no IntelliJ, que é esse cara aqui, ó, Generate. Olha que bonitinho. Ele traz já um monte de coisa para nós aqui, prontinha para a gente usar. Por exemplo, eu quero criar o getter das minhas duas propriedades. Olha que belezinha. Ele já cria automático para mim, tá? Só mostrei, mas nós vamos fazer na mão. Porque a gente está na fase de aprender e não na fase de encurtar caminhos, tá bom? Então, os métodos que nós vamos fazer são os getters e setters. Quer começar por qual? Get ou set? Tem alguma, Tudo faz, eu acho que. tem algum costume, né? Usos e costumes de começar? Não, não. Normalmente não. Eles existindo já está de bom tamanho. Então vamos lá. Qual que nós vamos começar? Acho que o get, professor. O get? Então tá bom. Lembrando que, como a gente tem os métodos get e set, a gente tem que, obviamente, eles têm que ser públicos, né? Porque aí para eu poder usar quando eu tiver um objeto criado ali. Tudo bem? Então eu tenho o meu public e eu vou definir um get nome. O que eu vou passar para esse cara aqui? Qual vai ser o retorno dele aqui? Eu vou retornar a propriedade nome, é isso? Is.nome. A propriedade nome é de que tipo? Ela é uma string. Então, String. no método, eu tenho que colocar o tipo de retorno que eu vou utilizar para aquele cara, tá? Quando a gente está falando de método get, ele sempre tem um retorno, porque você está buscando informação. Então, você precisa retornar a informação para quem chamou, não é isso? Então, os métodos get sempre têm retorno. Os sets normalmente é o inverso, tá? Você pode ter um retorno? Pode, né? Enfim, aí vai da lógica de como você está implementando o seu sistema. Mas no caso do set é diferente. O set ele não tem um retorno. O que ele vai ter? Ele vai ter void, Pode. o void como retorno. Mas o que ele tem então como dado a ser trabalhado? Ele tem assinatura. Quase. É o condicional? Qual é o nome? Isso aí. É isso aí. Como é que ele chama? Método construtor. Não. É o parâmetro. Parâmetros. Parâmetros, muito bem, parâmetros, tá? Então a falou os gente três ao mesmo envia a tempo. informação para o nosso objeto e com set, né? Eu estou enviando a informação para ser salva. O get eu estou recebendo o retorno dessa informação, tá bom? Fala aí, alguém que abriu o microfone para falar, pode falar. Não? Então tá. Nós temos o get nome, agora nós vamos fazer o get idade. Então, o padrão é o mesmo, tá? Void não, tá? Int, get idade, onde, o que ele vai fazer?
retorna esta idade aqui, tá bom? E agora nós vamos fazer o que ele já está sugerindo aqui. Nós temos os dois gets, agora nós vamos fazer os dois sets, tá? Onde a propriedade this.nome deste objeto vai receber o parâmetro nome. Ó, método get sem parâmetros, método set com parâmetro, com informação para ser armazenado. Beleza? E faltou agora o set idade, que ele já está até pondo para mim aqui, né? Essa ideia é uma mãe da gente mesmo, não adianta, ele tá fazendo tudo prontinho para mim, tudo facinho assim. Olha só que belezinha. Então, basicamente, a primeira parte do nosso programa está quase pronta. Então, eu tenho a minha classe abstrata, animal. Por que abstrata? Porque nós não vamos criar objeto dessa classe. Ela vai dar origem a outras classes. E aí sim, essas classes vão ser novos objetos, tá? Onde eu já tenho duas propriedades, que são o nome e idade. Tenho os métodos get dessas propriedades e tenho os métodos sets dessa propriedade. Tudo bem? Na classe abstrata, a gente precisa criar construtor? Eu não. Acho que não. Não. Posso? Porque é usada a classe, né? Não vai ser atribuído nada pra ela. Eu concordo com o que você está falando. Mas vamos pensar no conceito de abstração aqui, tá? Se a gente for puxar nesse raciocínio seu, o Igor, teoricamente, tudo isso que eu pus aqui dentro dessa classe, ela não precisaria. Concorda? Não, mas vai ser usado. Ah, porque ela vai ser usada nas outras, né? Ah, precisa. Nesse caso. Tá? No caso, aí seguimos da teoria de orientação a objetos de novo, tá? Do conceito de programação independente da linguagem. Quando a gente tem uma classe, independente do tipo dela, se ela é abstrata ou não, se ela é uma interface não usa coisa, se ela é abstrata ou não, se eu tenho uma classe, automaticamente eu já tenho o quê? O método Construtor. construtor dela. O método construtor dela, tá? Então, o método construtor, eu não preciso declarar na classe abstrata, mas eu já tenho um método construtor dessa classe, tá? Mas eu vou especificar um método construtor que eu quero utilizar, que obviamente isso vai ser passado para os animais também diretamente, tá? Onde nós vamos criar um método construtor e ele vai receber dois parâmetros. Ele vai receber o nome e a idade, tá? Eu posso até colocar assim, gente, ó, lembrando, tá? Lembra aquele conceito das variáveis. Este nome não tem nada a ver com este nome, tá bom? Aqui é parâmetro sendo passado. Aqui é propriedade do meu objeto. Tudo bem? Se eu quiser usar só N, I, eu posso, tá? Onde eu só tenho que definir quem vai na propriedade certa. Então, this.nome recebe N e o disidade recebe I. Então, quando eu chamar o meu método construtor de quem é herdado essa classe, obrigatoriamente, para o objeto existir, eu vou ter que passar o nome e a idade. Vou repetir. Eu vou ter que passar o nome e a idade. Então, isso já vai ter que ter vindo de outro lugar. Na leitura do teclado, do dado mocado, que a gente chama, que é o dado fixo, né? Tá? Então, sempre que eu tenho parâmetros, essa informação tem que existir para vir para dentro do meu objeto. Tá bom? Poderia ter feito igual nós fizemos na aula passada aqui, criar as mensagens aqui, fazer atribuição, não pôr nenhum parâmetro? Poderia, mas não é o caso. Nós vamos treinar essa parte de parâmetros e retornos, tá? Bom, vamos revisar aqui, ó. Nossa classe. Opa! Nossa classe animal com os seguintes atributos privados: nome e idade.
os métodos getters e setters, implemente o método emitir som e o toString. Então tá faltando coisa ainda, né? Eu criei só a parte do meu construtor e agora tá faltando, então, o meu public abstract void emitir som e tá aqui, tá? O que ele tá dando aí para mim? Ah, tá. E para outra ideia. O que eu vou colocar dentro desse método emitir som? Eu vou colocar uma string aqui, ó, colocando assim, ó, som de animal genérico. Só para a gente ter certeza, tá, de qual método emitir som quando a gente chamar que vai ser executado. Se por um acaso ele executar da classe animal, a mensagem vai ser essa aqui, ó, som de animal genérico, tá? E aí a gente vai ter, então, o nosso método toString. Ah, esse aqui, eu vou até... Eu posso usar até aquele atalho aqui, ó, generate. Tá vendo que ele já tem aqui, ó, um toString? Se eu clicar aqui, ó, ele já gera o toString para mim. Tá? Ele gera nesse padrão aqui, ó. Override. Ah, tá. O override. Tá. Vamos pular. Depois eu explico esse override. É assunto do próximo módulo, inclusive, tá? Então eu vou criar o método toString mesmo. Só que ao invés de eu usar o toString, nós vamos mudar aqui. Eu vou até editar o texto aqui já para vocês. Cadê? Não consigo editar a mensagem? Não acredito. Já foi. Não consigo, não. Não tem problema. Então, onde estiver o método escrito ali, ó, o toString, nós vamos usar aquele padrão nosso lá. Então, public string mostrar animal, não recebendo nenhum parâmetro, onde eu vou retornar a string com o nome, é o mais is.nome, e /n idade, o dis.idade. Tá bom? Lembraram desse cara aqui, então? Depois eu explico, esquece aquela coisinha do override que vocês viram, tá? O override é justamente assuntos do módulo 54. Beleza? Até aqui tá tranquilo? Estão entendendo tudo que eu tô falando aqui? Tudo que eu tô fazendo até agora? Sim, tô entendendo. Todo mundo? Agora é hora da verdade, porque amanhã vocês vão fazer sozinho. Sozinho assim, né? Eu vou estar aqui, mas vocês vão fazer por conta própria. Beleza? Seguimos? Firmes e fortes? Então tá bom. Vou criar, então, teoricamente, a nossa classe base, né, que é a nossa classe abstrata animal, tá pronto, né? Não preciso fazer mais nada aqui, tá bom? E agora nós vamos criar a classe dos animais que vão receber esta base como referência, tá? Quais animais nós vamos usar? Escolhe 3 aí. Pinguim. Pinguim? Rapaz, esse foi interessante, hein? Outro, Leão. leão e urso, boa. Leão e urso. Foca. Gostei do meio, foca é boa. Ô, Vamos por a professor, foca também, gostei da foca. Gostei da foca. Pronto. Hã? professor, Pode dá pro falar. senhor voltar rapidinho ali no, na classe animal e mostrar o É. finalzinho do código? Tá? Return, tá. Idade, mais. Ah, beleza. Obrigado. Zerou? Sim. Bom, vou até fechar a classe animal aqui, porque teoricamente nós vamos usar mais ela, não pelo menos a nível de código, tá? Qual animal nós vamos começar a implementar aqui? Foca, leão, pinguim ou urso? Vamos na ordem que foi sugerida aí? Começar pelo pinguim?
O pinguim, ele é um animal, certo? Se ele é um animal, ele vai herdar a classe base, que é a nossa classe animal. Como que eu defino que a minha classe pinguim herda alguma coisa de outra classe? Qual que é a palavrinha mágica que a gente usa? Extends. Extends. Extends, tá? De animal. Vamos chegar lá. Você está muito ansioso. Está dando erro aqui, mas não esquenta não, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui, ó? Nós estamos criando, então, a classe pinguim, estendendo a classe animal, tá? O que ele está falando aqui para mim, ó? Ele só está reclamando que, como eu defini um construtor lá na classe animal, ele está falando assim, ó, não existe construtor, né? Não existe construtor sem argumentos disponível para a classe zoológico animal. Crie o seu construtor batendo, né, fazendo match, né, fazendo como é que fala? A semelhança com a classe principal. Então, quando a gente tem numa classe abstrata um método construtor, se é uma classe abstrata, eu tenho que redefinir esse cara aqui dentro. Por que eu tenho que redefinir esse cara aqui dentro? Porque eu estou estendendo de animal, eu não sou o animal, eu sou o pinguim. Então, eu tenho que ter um public pinguim, onde eu vou receber uma string e um int i, tá? E aqui eu coloco o is.nome, is.setNome, que está falando outra coisa aqui. Is.setNome, passando N, e o de 7 idades passando I. O que ele está reclamando aqui para mim? Vamos ver. Eu tenho que colocar um super aqui. Super NI. Já vou ter que fazer diferente. Então já vai treta mesmo, viu? Não é à toa que nego xinga isso aqui. Olha lá. Vamos entender aqui, ó. Quando a gente está, no caso de Java, tá? Quando a gente está estendendo, quando a gente está estendendo, oh meu Deus do céu, estendendo uma classe para outra, e eu tenho naquela classe um método construtor definido, eu tenho que criar, entre aspas, o método construtor dessa classe filha, chamando esta função específica aqui, chamada super. O que é a função super? Cara, este cara que está herdando, então você vai chamar o construtor da sua classe superior, de onde você está herdando. Que no caso é animal. Aí ele vai executar este cara aqui. Tá? Vou deixar aqui como referência para vocês, não tem problema nenhum, tá? Mas vamos seguir da maneira como o Java exige para nós. Então, este método super é um método já criado, já reservado, já pré-definido. Quando você estende uma classe, você tem que chamar o método construtor dela, se tiver definido. Se eu não tiver nada aqui, ó, eu não preciso do super, tá vendo? Ele já está falando para mim, ó, não posso ter, não preciso do super, porque você não tem método construtor pré-definido lá, salvo o padrão. Então você só faz isso aqui e diz ponto set nome, recebendo o nome, N, no caso, e o diz set idade, recebendo o I. Aqui nós temos um exemplo visual do encapsulamento. Confundi ou expliquei? Então tem que tirar o método construtor Não, da não. lá. Não vou tirar, não. Nós vamos usar aqui, tá? Nós vamos usar o super, inclusive. Eu estou dando os dois exemplos. Aqui, se eu não tivesse declarado, eu teria que fazer desse jeito.
já que eu tenho as minhas propriedades encapsuladas lá na minha classe base. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar os métodos. Tá? Agora, se eu tenho... Pode falar. Não, nada. Não. Não? Agora, se eu tenho na minha classe base um método construtor para ser utilizado, pré-definido, aí eu não faço desse jeito. Eu uso o filter, passando as informações que o método construtor superior precisa para ser executado. Tudo bem? Então nós vamos ter que fazer isso aqui em todas, tá? Vamos ter que fazer isso aqui em todas as classes que vão estender. E agora, o que eu preciso fazer na classe, nas subclasses? Lembra que tinha ali, ó, tem ali na definição ali, ó, cada subclasse deve sobrescrever o método emitir som, exibindo o som característico do animal. Qual é o som que o pinguim faz? Fala pra mim agora. Agora eu apertei. Quem que falou pinguim? Quem que falou pinguim? Agora você põe no chat GPT, no Google aí, pergunta qual é o som que o pinguim faz, porque eu não faço a menor ideia. Não sei nem se pinguim faz som, na verdade. Acho que ele gralha, né? Gralha, eu não sei. De verdade, não sei mesmo. Faço a menor ideia. Minha filha deve saber. Ela adora bicho, cara. Eu preciso perguntar pra ela. E pinguim emite som? Pois é. A pergunta que não quer calar é essa aí, Murilo. O pinguim emite som? Rá. Cara, o Pinguim falou que ele faz. Pinguim não, o Google falou que ele faz GAC. Gag? GAC. G-A-G? G-A-C-K. Ah, GAC. Então nós vamos usar essa palavra para sobrescrever o método. Então eu vou colocar aqui um public. Nós vamos emitir o som retornando void ou retornando string? Vamos retornar void, que aí a gente faz ele emitir o som, né? Emitir som. E aqui eu estou, não. Oh, meu Deus. Salte. Emitindo som. Oh, tá em espanhol ainda. Como é que chama? GRAC, assim? É sem o R, é GAC. Ah, é GAC. É. Tá mais coisa aqui, ó. GAC, GAC, GAC. Pronto. Só para ele ficar diferentão. Tá? E qual que é o outro método que eu preciso sobrescrever? O toString, que na verdade é... Como é que chama lá? Como é que nós pusemos o nome lá? Mostrar animal, né? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Um public string mostrar animal sem receber parâmetro. Um return. Ah lá, ó. Ele já está até falando aqui, ó. Nome. Lembrando que aqui é o nome do animal, viu? Não é para falar que é... Aliás, eu vou fazer até bonitinho assim, ó. Sou um pinguim. Vou pular 2 linhas. E vou colocar aqui o nome. O nome dele vai ser o this.getNome. E a idade dele, barra idade, vai ser o this.getIdade. Certo? Entenderam a ideia aqui? Vou fazer uma quebradinha de linha aqui para ficar mais bonitinho. Todas essas formatações assim. Beleza? Todo mundo entendeu? Então, agora nós temos, além dos métodos que estão sendo herdados da minha classe animal, que é o getIdade, getNome, setNome, setIdade, e o construtor, eu tenho a sobrescrita desses dois caras aqui. Tá vendo que ele põe esse símbolozinho aqui, ó? Tá falando que lá, em quem está derivando, está sobrescrevendo. Assim como aqui no pinguim, ó, se você olhar, ele mostra a setinha para cima, ó. Então, quer dizer, ele está sobrescrevendo o método superior. Tá bom? Então, nós já colocamos 3 conceitos aplicados aqui. Nós colocamos já a herança,
nós já colocamos encapsulamento, nós já colocamos a sobrecarga, a sobrescrita e, obviamente, a abstração. Então, nós já aplicamos os 4 conceitos, os 4 pilares base da programação orientada a objetos aqui. Tudo bem? Precisa escrever tudo de novo, 7 nomes, 7 dados, blá, 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 blá. Não, porque eu já estou pegando da minha classe base ali. Tá? Pinguim zerou. Qual que foi o próximo? O urso. Vamos pegar o urso agora para nós fazer. Urso, a mesma ideia. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é o quê? É o método dele, urso, usando o meu super, passando, obviamente, seguindo o mesmo padrão, tá? I, N e I. E aqui, tranquilo, né? Opa, public não, public. Aí. O que está reclamando aqui? Só não Esperado nenhum estendeu. argumento. Por que ficou faltando? O extends animal. Senão não vai, né? Tem que falar para ele que ele está estendendo daquela classe. E aí, de novo, então, só para não ficar escrevendo tudo de novo e ficar copiando, eu vou copiar aqui, vou pegar aqui. Qual é o som que o urso faz, Anderson? Procura aí. Ele rosna, urso, o que ele faz? Eu não sei também. Crá. Alguém colocou crá. O cra é o pinguim. Ah. Gra- Grow. Beleza, vou copiar. Gostei do barulho dele. Vou colocar 3 também. Aliás, eu vou colocar um só para a gente ver tudo diferente. Ele está fazendo um comprido. Né? Beleza. Então, agora, esse cara aqui, o nosso urso, também está pronto. Né? Parece que ronca e chora. Isso aí eu sou bom também, inclusive. O roncar, inclusive, mando bem nessa parte. Tudo bem aqui? Tá pronto o nosso urso também. Olha que beleza. Tá vendo? Só mudei aqui, ó. Sou um urso e o barulho que ele faz. O nome do método é igual, porque está sobrescrevendo. Assim como mostrar animal, mesma ideia aqui, certinho, bonitinho. Tá? O que é esse link aqui desse YouTube? Que medo de abrir isso. Pode? Ele vai abrir para todo mundo se eu clicar aqui. Deixa para depois, né? Bom, o urso já foi. Agora a foca. A foca é que tá. É o urso. Tá bom. Depois eu ponho, então. Vamos para a foca seguindo a mesma ideia. Eu vou estender ela de animal e vou criar aqui o public foca string int i recebendo não, executando o super, né? E aqui eu vou colocar os 2 carinhas aqui. Qual é o som que a foca faz? Agora é o dilema número 2. Vai. Sou uma foca. E o som que a foca faz. Descobre aí. É tá? Sim. Vou por 4 da foca. Beleza? Sem maiores dificuldades, né? Tá tranquilo até aqui. Tá todo mundo conseguindo acompanhar mesmo. Todo mundo entendeu a pegada do negócio aqui até agora. Tá bom. Ninguém tá falando nada. Agora é a hora, hein? Lembra que amanhã vocês vão fazer o exercício sozinho. Amanhã eu que vou ficar assistindo vocês. Amanhã eu não tô aqui. Não tá, eu adio para Só vou segunda-feira, você gravar, vai só ver. vou deixar gravando. Vou deixar para segunda-feira, então, você vai ver. Não, amanhã é aniversário da E... patroa. Então, então tá bom, então tá perdoado. Mesmo esquemão, gente. Não mudei nada. Vou colocar os caras aqui de novo. E qual é o som que o leão faz? Sou um leão.
Qual é o som que o leão faz? Roar. Pronto. Beleza? Nem sei se é isso aqui, mas foi o primeiro nome que veio na cabeça. Roar. Tá, vai pegar o barulhinho do leão do Madagascar. Gente, fizemos toda a estrutura básica do nosso programa aqui, tá? Onde a gente tem agora, então, a classe animal, que é abstrata, que está dando origem para as outras, e 4 animais diferentes. Eu tinha falado de fazer 3, nós fizemos 4, tá excelente, tá? Foca, leão, urso e pinguim. Vamos implementar agora o que realmente interessa, que é o nosso programa principal. Como é que chama o nosso programa principal? Main? Aí, você já tinha esquecido já. Lembrando que a main é a minha classe que executa o meu software propriamente dito, tá? Este modelo que nós estamos utilizando aqui. Então, se eu não tiver a classe main e a função main dentro dela, não adianta que eu não vou ter nada. Tudo bem? Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos trabalhar por partes aqui, ó. Na classe principal, crie uma lista de animais. Uma lista de animais. Eu não falei para vocês a respeito de lista. Não foi? Ou falei? Não falei. Eu falei só que existe, mas não falei como operar ela, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um vetor de animais. Já com tamanho pré-definido. Vamos definir 10 aqui, porque a gente não vai acabar cadastrando mais que isso mesmo, tá? Como é que eu declaro um vetor de alguma coisa, então? O símbolo do vetor é o abre e fecha colchetes. Antes dele, o que eu tenho que ter? O tipo? E é qual? String. Não, é animais? Seria o Se ele tipo é da um, bicha. se ele é um vetor de animal, né? Aqui, animal. Qual vai ser o nome do meu vetor? Esse aqui tem que ajudar. Chamado de zoológico. Zoológico. Recebe um 1000, só que aqui eu vou definir já como 10. Aliás, eu vou fazer diferente, ó. Um int tamanho do zoológico e aqui eu vou usar a variável tamanho, tá? Só que aqui eu vou definir para ela 10. Quando eu quiser aumentar, eu simplesmente vou ali e troco o valor ali. Beleza? Um vetor, gente, nada mais é que uma lista desordenada, mas é uma lista, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou agora, depois que ele está pedindo lá para mim, crie também um menu onde serão exibidas as opções de cadastrar um novo animal e mostrar os animais da lista. Então, eu vou criar uma função de menu. Olha que belezinha. Vamos criar uma função menu. Então, antes da função main, eu vou criar uma função do tipo público que vai retornar void, tá? Chamando o menu aqui. Aliás, não vou retornar void coisa nenhuma. Eu vou retornar uma... Opa! Um inteiro que vai ser a escolha do menu. O que o cara escolheu fazer, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Um salt print ln, menuzinho, salt print ln também, que vai ser um cadastrar animal e um listar animais, tá? Vou, antes disso, também aproveitar e criar um scanner SC New Scanner System 1 e vou colocar aqui um salt, não vou escolher uma mão, escolha uma opção, e eu vou colocar com o salt print, para ele ficar bonitinho na mesma tela, e de opção recebendo, aliás, aqui ó, eu vou dar um return, recebendo já, aqui eu já estou fazendo de uma forma mais otimizada, tá? Porque aí a ideia é plantar a sementinha da dúvida em vocês aí, porque é o que vocês não pegarem para vocês me perguntarem, tá? Então, basicamente, eu estou criando aqui um objeto de leitura, imprimindo o menu, e aqui, ó, o SC Next Int
ele já vai retornar para a função menu quem pediu, né? A escolha do usuário ali, tá? Então eu vou aproveitar que além do int tamanho, eu vou colocar aqui, ó, a variável escolha, tá? Por que que eu vou colocar essa variável escolha aqui? Porque a escolha, ela vai guardar o retorno do meu menu. Eu tô dando de- Ah, tá. Eu aqui. Agora eu consigo, tá? Então, a variável inteiro do nome escolha vai retornar o meu menu aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um switch usando a escolha como referência, onde o case 1 vai fazer o quê? Vai chamar a função de cadastrar um animal. Então, eu vou fazer uma nova função, tá? Então, aqui eu vou falar assim, ó, cadastrar animal sem passar nenhum parâmetro. Eu vou trabalhar ela inteira aqui dentro. Então, vamos lá. Public void cadastrar animal, onde aqui eu vou trabalhar com novas referências, tá? Vamos lá. O que eu vou precisar para cadastrar o meu animal? Informe o nome do animal. Baseado nisso aqui, eu vou fazer uma string recebendo o nome. Informe a idade do animal. E o que está faltando aqui? Eu preciso de um nome, eu preciso da idade do animal e eu preciso saber qual animal ele quer cadastrar, não é? Qual o tipo de animal, né? Qual tipo de animal? Muito bem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar mais uma mensagem falando assim, ó. Qual é o tipo de animal desejado? Onde eu vou ter, na verdade, aqui não é uma string, eu vou ter um int, tipo, recebendo um next int. Por quê? Porque eu vou mostrar assim para ele, ó. Vai ser. Eu vou pôr em ordem alfabética aqui agora, tá? Ok? 2. O professor, Pode falar. ali depois do next int não tem que pôr um next line, senão ele vai dar aquele bug lá. Não que eu não vou usar mais ele. É, Pode sim, vai dar o bug, né? Mas assim, como teoricamente eu não vou usar ele mais depois, eu posso simplesmente desencanar, tá? Igual aqui, ó, por exemplo, no retorno, tá vendo, ó? Como o meu objeto SC, né, o objeto scanner, está dentro da minha função, quando a função retornar, esse cara aqui é destruído. Ele é eliminado da memória. Então, aí não tem problema. Se eu chamar a função de novo, a primeira coisa ele vai declarar um novo. Então, tá tudo certo. Tá? No caso, o que vai valer é o resultado, né, do retorno. Exatamente. O que ele lê do teclado é o que vai ser retornado para quem chamou, tá? E aí isso aqui é destruído na memória, lá na execução da memória. Então, usa a hora que quer, acabou a função, joga fora. Isso aí o próprio Java faz, tá? Isso aí a maioria das linguagens. Existe um recurso, na maioria das linguagens orientadas a objetos, chama-se Garbage Collector. Tá? Qual que é a ideia do Garbage Collector? Quando você tem variáveis ou objetos que a gente chama de objetos órfãos, que eles não estão usados ou que estão sem alguém apontando ou referenciando ele de alguma maneira. Aí isso aí é excluído da memória. Tá? De uma forma bem básica, tá? O contexto vai muito além disso, tá? Mas, enfim, o recurso chama-se Garbage Collector mesmo, tá? Garbage, inclusive do inglês, lixo, né? Coletor de lixo. Então eu vou colocar aqui foca leão, vou colocar o 3 aqui é um print ln, o 3 aqui vai ser o meu green, e o 4 vai ser o urso, tá? Print ln aqui também. E para eu informar
o animal desejado, o tipo de animal desejado. Olha que legal, eu vou ler aqui. Aí, baseado no tipo, eu vou ter um novo switch case, onde o case um eu vou chamar o quê? O que eu vou fazer? Aliás, eu não posso, né? Tem que retornar o animal criado aqui. Eu estou cadastrando, né? Mas aí eu tenho que voltar lá para o vetor. O vetor meu está na main. Aqui eu estou chamando a função. Case um ele vai fazer o quê? Ele vai ah, retornar o pinguim? Não, a foca. Foca. Para eu retornar a foca, eu preciso passar o nome e a idade, certo? Eu não vou retornar? Retorno, foca, nome e idade. Ele está dando erro aqui. Ah, é. Faltou Tem o que, new, né? Oi? Fala. tem que colocar o new. É Ah, já isso. colocou. É, faltou o new aqui. Entenderam a ideia aqui? Eu estou criando um novo menu, tá? Então, aqui no switch case, aqui, o case 2 vai ser um return new. Qual que é o 2? Leão, passando o nome e a idade. Cara, eu não consigo entender por que que esse cara aqui, chatão, ele não vai na indentação certa. Case 3, return new pinguim. E o case 4, return new urso. E o default, qual que é? Pô, Opção só inválido. faltando o break nos casos. Ah, sim, Porque ainda tem verdade, que ter vou o. colocar. Ah, gatinho. Ô, filha, qual que é o barulho que o pinguim faz? Porque a gente está tentando fazer o barulho do pinguim aqui no exercício. Então, vou só fazer a indentação e faltou o break, né? Bem lembrado. Faltou o break aqui. Opa, faltou o break aqui. Aqui. E aqui. E depois do return do default também. Certo? Olha só, então eu estou usando um switch aqui dentro da minha função cadastrar animal para ele chamar um construtor específico do animal que eu estou querendo. Tá? Só que aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, já que eu tenho a possibilidade de digitar uma opção inválida desse cara, eu vou colocar isso aqui dentro de um laço. Por que que eu vou colocar dentro de um laço? Porque se o cara digitar qualquer coisa diferente de 1, 2, 3 ou 4, ele volta. Então eu vou fazer assim, ó. Do faça isso tudo aqui, enquanto o quê? O tipo, opa, o tipo for o quê? Falso? Tipo, mais, maior que 4? Hum? Maior que 4? Ou não? Maior que 4? Pode ser maior que 4. Daí vai pegar o zero, não vai Ou pegar o 7? zero, né? Então vai. Continua a condição. Aí coloco. É, pode colocar o ou também? Ou 0. tipo menor que 1. Ué, é isso. Não é isso? Então, Isso. enquanto ele for maior que 4 ou menor que 1, ou seja, ele não está entre 1 e 4, ele vai ficar repetindo isso aqui, porque são opções inválidas. A pessoa pode digitar letra também? Se digitar letra neste caso aqui, quebra. Nós Tá. vamos aprender a consertar isso no módulo 54. Por que ele está dando nó com o tipo aqui, hein? Ah, tem que estar dentro do escopo. Ah, beleza. Melhor ainda. Eu faço o seguinte aqui, ó.
Ele tem que estar dentro do escopo do. Peraí, já sei. Aqui ele está dando nó, mas fala o seguinte, ó. Ele está falando que o tipo não é conhecido, ele tem que estar a nível global, tá? Então, vamos organizar as variáveis aqui. Então, eu tenho entidade e o tipo, e aqui eu tenho a string nome também que eu vou precisar. Então, eu não preciso declarar ela aqui, eu já posso ir direto, e a atividade também. Agora, o tipo é válido a nível global da minha função. E quem está reclamando agora? Simplify while true? Não, não quero. Vai ser assim. Quero simplificar, não, que vai dar ruim. Então vamos lá, o switch case fecha aqui. Está reclamando que está faltando um fecha-chave de alguma coisa. O que ele está falando aqui? Ah, o return. Já sei. O que acontece? Ó, como eu estou falando para ele que tem é, é, um retorno obrigatório, né, do tipo animal, então o que eu tenho que fazer? Eu não vou poder colocar o return aqui dentro. Então eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que criar um objeto genérico, animal, onde o animal vai receber a nova foto, por exemplo. Tá? Beleza, ok. E aqui também, ó, animal recebe o novo leão, animal recebe o novo pinguim, e o animal recebe o novo urso. E aqui, no final de tudo, obviamente, eu coloco o return animal. Beleza? O que ele está reclamando ainda? Ah, é. Ele só está falando que ele não tem um view. O animal. Tá bom. Olha só, vou ter que usar um recurso que eu não expliquei para vocês aqui. O animal vai ter uma variável animal. O que ele está falando aqui, ó? Eu estou retornando o animal, mas ele não está inicializado. Mas ele vai ser inicializado aqui dentro, né? Ele vai ter, em algum momento, ele vai existir aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Como eu estou usando um animal genérico mesmo, tá? Eu tenho que fazer um new animal, e aí eu tenho que falar o seguinte, ó. Essa chave aqui, neste momento, ela vai substituir o meu método construtor. Por quê? Eu vou definir para ele aqui, ó, um nome recebendo, vou até colocar como nulo, e a idade recebendo como zero. Tá? O que eu estou fazendo isso aqui? Ó? Este recurso, o que está reclamando? Acho que é para os métodos, mas vamos lá. Este recurso aqui, eu estou criando um objeto vazio, literalmente, tá? Um objeto vazio, tá? Onde eu preciso, já que eu defini o construtor lá do meu animal, aqui, ó, eu preciso informar para ele o que eu quero definir em cada coisa. Eu posso até jogar no construtor. Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Ignora isso aqui que eu falei. Eu vou fazer assim, ó. Vou passar nulo, que é o vazio do nome, tá? E vou passar zero, que é uma idade aqui. Isso eu sei que pode acontecer. Se ele deixar. Tá lá, não pode ser instanciado. Chatão, hein? Como é que eu vou ter que fazer isso aqui agora? Tá vendo? Ele tá obrigando, mas não vou tornar ele não abstrato. Deixa eu ver como é que, deixa eu pensar como é que eu vou ter que fazer. Melhor, esquece tudo isso que eu falei. Mas aí eu não vou conseguir retornar. Peraí.
Vou pensar aqui. Se eu tirar esse return daqui, ele vai falar para mim que minha função não tem retorno, tá vendo? Se eu deixar esse cara aqui, eu preciso ter um animal. Eu vou usar um construtor qualquer. Eu vou criar aqui, ó, um new leão, passando nulo e passando zero. Vou criar um leão só para falar que tem qualquer coisa. Gambiarra. Gambiarra. Depois eu trago a solução direta, tá? A solução correta, na verdade. O que ele está reclamando aqui? Ah, já pus. Entenderam, então, a ideia? Eu estou passando um valor vazio para o nome do meu leão e uma idade zero. Para quê? Só para eu poder... Como eu estou garantindo aqui dentro desse cara, dentro desse switch case aqui, que vai existir um animal de um tipo específico, como esse objeto vai ser substituído, este cara aqui, ó, ele vai ser substituído pelo animal que eu escolher, ele vai retornar o animal correto lá para minha lista. Tá bom? Lá para minha função main, aliás. Tudo bem? E aqui, ok? Entenderam a gambiarra que eu fiz aqui? Gambiarra mesmo, tá? Gambiarra bonita aqui. Só criei um objeto animal genérico. Fala, pode falar. Eu não entendi. Não entendeu? Então vamos Essa lá. parte da instância. Animal genérico. Ah, é só um... Cara, eu criei um objeto. Imagina que eu estou criando um leão vazio aqui. Eu estou passando qualquer coisa para ele, ó. Nulo e zero. Só para ele passar a existir. Entendeu? Por quê? Se eu tirar esse cara daqui, ó. Se eu criar um animal vazio, ou seja, sem instância, ó. O que ele vai reclamar para mim aqui, ó? O retorno do animal, ele está falando aqui, ó. Talvez não tenha sido inicializado. Tá? Eu preciso inicializar um objeto. Eu preciso inicializar esse cara. Como? Olha lá. Que lindo. Pronto, está resolvido. Já não é mais gambiarra. Melhor que isso aqui. Vou até tirar. Eu criei, então, um objeto animal recebendo nulo. Quer dizer, ele não tem nada. Ele está inicializado, mas ele não tem nada. Ele só tem a estrutura dele lá vazia dentro da memória. Aqui eu estou criando o animal realmente que eu quero, baseado na seleção do usuário, e estou retornando esse animal para lá. Por que eu posso fazer isso nesse caso? Porque aqui eu estou garantindo a criação do animal correto. Não tem a opção do cara não conseguir criar um animal aqui. Pegou a ideia? Esse looping aqui, ó, esse do aqui, ó, do while, ô meleca, é o que vai garantir que, enquanto ele não selecionar um animal desta lista, não vai ser criado o animal que ele precisa. Eu tenho que criar. Pegou a ideia? Sim ou não? Entendeu? Ignora aquela parte que eu fiz lá antes. Tá bom. Ele... Não, não tá. Não botei fé nesse tá bom. Não, tá bom, mais ou menos. Aí. Então, mais ou menos aqui não pode. Vamos lá. O que você não entendeu? Eu faço de novo. Se precisar, eu faço tudo de novo. Não tem segredo. Pode repetir, pode repetir. Ó, então vamos lá. Aqui na declaração das variáveis, se eu não declarar animal aqui e tentar retornar direto, por exemplo, aqui, ó, eu só vou usar uma linha aqui de exemplo, tá? Se eu colocar um return new foca aqui, o que ele vai reclamar aqui para mim, ó? Tá vendo que ele tá dando erro na minha função aqui, ó? Olha lá, ó. Está faltando o statement de retorno, a definição de retorno. Por quê? Porque ele não entendeu o switch case aqui, ó. Ele não vai entender esse switch case como um padrão de execução, porque aqui eu colocaria todos os returns.
Então, o que ele está me obrigando? Ele está me obrigando, fora do switch case, fora do laço, o retorno da minha função. Eu preciso retornar um animal. Certo? Até aqui tá tranquilo? Beleza. Como ele me exige um retorno no final, tá? O que eu faço? Eu crio um animal para eu retornar. Genérico. Genérico, no caso, troca a palavra genérico por vazio. Nulo, ó. Nulo. Esta é a palavrinha mágica da vez aqui, ó. Nulo. Ai, filho. Aqui, ó. Nulo. O que é o nulo? Eu estou criando lá dentro a estrutura de animal com nome e idade. Vazio. Sem nada dentro. Tá Esse nulo. caso é de valor proposital, no caso, né? Não entendi. Esse caso o quê? Seria a ausência de valor proposital, né? Tipo, eu tô obrigando a não ter nenhum valor, né? Aqui eu estou criando ele vazio, obrigando ele a ser criado. Por quê? Para o meu retorno entender que vai ser criado um animal. Mas eu estou garantindo a criação dele mesmo aqui dentro, ó. Porque, de acordo com o tipo de animal que ele escolher, aquele carinha lá em cima, cadê? Este carinha aqui em cima, ó, ele vai ser substituído por um novo pinguim, um leão, uma foca, um urso. Ele vai Ah, ser tá. alocado. Pegou? Certo. Pegou mesmo? Peguei agora. Peguei. Beleza. Todo mundo? Todo mundo pegou a lógica da coisa aqui? É, Ctrl Alt L aí, exatamente. É para indentar bonitinho, tá? Então, vamos recapitular. Eu criei uma função que vai retornar um animal chamada cadastrar animal. Tá? Quem tá falando aqui? Vamos por partes. Tá. Onde eu tenho um objeto para ler do teclado, duas variáveis de idade e de tipo, uma variável nome e um animal vazio. Vazio. Onde, depois disso, eu vou fazer a leitura do nome e da idade. E já vou guardar nas variáveis, nome e idade, já estou guardando, tá? A partir do nome e da idade, que são os parâmetros que eu preciso para criar um animal, nome e idade, certo? Eu escolho o tipo de animal. Então, eu informo os tipos possíveis e fico aguardando ele me mostrar, me falar qual que ele quer. Enquanto ele não digitar 1, 2, 3 ou 4, isso aqui vai ficar sendo repetido. Por quê? Eu estou colocando ele dentro de um laço de repetição, falando que enquanto o tipo não for, enquanto o tipo for maior que 4 ou menor que 1, eu vou ficar repetindo esse laço aqui para sempre. Pode falar? Não? Se eu escolher o animal que eu quero criar, eu vou usar aquela variável para guardar o animal criado com o nome e idade, que são os parâmetros que eu preciso, e retorno o animal criado. Tudo bem? Sim ou não? Muito bem. E aí é o seguinte, ó. Tá vendo que tá dando erro aqui, né? Por que tá dando erro aqui? Porque esse cara aqui vai receber ele vai receber um retorno. Então eu preciso guardar esse cara em algum lugar, tá? Do mesmo jeito que eu tenho um vetor animal, eu vou precisar agora de uma variável animal do mesmo jeito, de um objeto animal do mesmo jeito. Vou fazer exatamente igual para ele não ficar reclamando. E aqui, case 1, o animal recebe o retorno do cadastrar animal. Ah, verdade. Esqueci só aqui, gente, ó. Public static, tá? Senão ele não entende. Do mesmo jeito do menu aqui, ó, static, eu tenho o cadastrar animal static também. Beleza?
E aqui eu sigo a minha lógica, né? Lembrando que no meu menu aqui, o que eu tenho? Ou eu cadastro o animal, ou eu listo o animal. Então, a escolha do cara vai ser a mesma ideia. Aqui eu posso colocar um laço também, ó. Eu vou fazer, ó, enquanto a escolha... Mesma lógica, tá? Enquanto a escolha for menor que 1, ou escolha for maior 2, porque por enquanto eu só tenho 2 opções, né? Ele vai executar isso aqui e vida que segue. Então, aqui neste laço, eu estou garantindo que ele vai guardar sempre. Vai guardar sempre, não. Ele vai executar o laço quantas vezes for necessário, tá? Aqui ele já está dando um erro para mim. Por quê? Eu criei a variável escolha, só que eu não fiz a primeira leitura dela ainda, né? Eu estou fazendo a leitura dela direto dentro do while. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou inicializar com um valor que torne isso aqui verdade. 0 é menor que 1, então ele vai executar isso aqui. Pelo menos uma vez eu estou garantindo que ele execute. Pegou a lógica? Eu vou pôr um break, e aqui eu ponho um case 2. Opa, um case 2. E aí eu vou criar a minha função de mostrar lista de animais. Sem receber parâmetros nem nada. E depois eu dou um break e vida aqui segue. Beleza? Só vou criar a função aqui para ele parar de reclamar que ela não existe, porque realmente ela não existe mesmo. Vou dar um public void mostrar lista de animal, só que aqui eu vou receber um parâmetro. Eu vou receber um vetor de animal. Animais. Por que eu vou receber um vetor de animal aqui? Porque aqui eu tenho que mandar o meu vetor do zoológico para lá, ó. Tem que mandar o meu zoológico para lá. E aqui o public static void. Mostrar animal não. Mostrar lista de animais. Não fiz a função ainda, só estruturei ela, tá? Por quê? Por que eu não fiz ainda? Porque aqui eu tenho o animal agora gerado pela minha função. O que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar o animal criado dentro do meu vetor. Ó, eu só criei. Eu não pus ele dentro da lista ainda. Eu não pus ele dentro do zoológico, eu só cadastrei. Agora eu preciso inserir aqui da minha lista. Tudo bem? Sim ou não? Sim, tem que atribuir agora, né? Agora eu tenho que adicionar lá. Então, o que eu vou fazer? Qual é a posição que eu vou adicionar um animal? Sempre no final. Certo? Vou colocar sempre no final. Não vou ordenar, não vou fazer nada disso. Vou só colocar os animais na sequência que eles forem criados ali. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou falar que o meu zoológico, na posição 0, recebe o animal. Só que não é na posição 0. Eu vou ter que colocar ele numa posição que eu vou precisar verificar. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se vocês não entenderem o que eu vou montar aqui, vocês, por favor, me perguntem. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu sei qual é a posição que eu estou inserindo? O animal? Não. Não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho... Lembra que por eu ter um vetor, eu já tenho algumas coisas prontas dele, né? Então, por exemplo, o que eu faço aqui? Ó? Eu faço um int i recebendo zoológico.length. O que a função retorna aqui mesmo? O que ele faz esse retorno aqui para mim? O tamanho. Seria o tamanho, né? O comprimento dele. O comprimento da rei, o tamanho da rei. O tamanho do array. Comprimento. Isso. Enfim. Tamanho, tá certo, tá certo.
Só que pensa assim, eu preciso do tamanho ou eu preciso da última posição que tem alguma coisa? Nesse caso é a última posição, né? A última posição. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu não vou nem ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que fazer um for. Não tem jeito, né? Não vai ter jeito. Onde, o que eu vou verificar? Se o zoológico na posição i for igual a nulo, eu adiciono o animal. Só isso. Senão, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar um e vai para a próxima. Ó, vamos lá. Vou dar um zoom aqui, ó. Eu criei um for, onde ele vai começar na posição 0 e vai percorrer até o final do tamanho. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se o zoológico na posição 0, neste caso, for igual a nulo. Isso significa o quê? Que meu vetor está vazio. Eu não tenho nenhum cadastrado. Se a posição 0 for igual a nula, eu vou adicionar o animal que eu cadastrei agora. E se não? Eu não tenho se não. Eu preciso quebrar meu laço. Eu vou incrementar o i passa a ser 1 e vai lá. Zoológico na posição i, que no caso é 1, é igual a nulo? Vamos pensar que eu tenho 2 animais cadastrados. Não, não é igual a nulo. Incremento o i de novo. Vai para 2. Zoológico na posição 2 é igual a nulo? É. Pronto. Aí eu pego o animal, adiciono ele naquela posição. Para eu encerrar esse laço, eu preciso colocar um break aqui. Eu não quero que ele continue executando, senão todas as posições depois disso ele vai adicionar o mesmo animal. Ele vai executar até o final, ó. Ele vai até o tamanho do meu vetor, ó. Bom, se quiser definir mais bonitinho aqui, a gente pode colocar um zoológico.length aqui, sim, ó. Tudo bem? Se eu mudar aqui o tamanho, né, que vai mudar lá para baixo também de qualquer maneira, tanto faz eu usar aqui ou lá. Tudo bem? Entenderam o que eu fiz aqui? Então, no caso de um, eu vou cadastrar o animal, vou receber esse objeto, vou verificar qual é a posição, a última posição cadastrada e vai adicionar ele no final da lista sempre. E é este caso aqui. Adicionou no final da lista, eu dou um break. O break ele vai fazer o quê? Ele vai encerrar o meu laço for e aí vai cair no break do case. Tudo bem? Poderia transformar isso aqui numa função? Poderia. Vamos fazer isso? Ah, vamos, né? Não tem muita escolha, né? Ó, então eu vou colocar aqui, ó, uma função que não vai ter retorno, vai ter void, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, inserir animal na lista. Aliás, já que nós estamos falando de vetor, no vetor. Onde eu vou ter que passar de parâmetro o meu vetor zoológico e o meu animal para ser inserido. Public static void como é que chama? Inserir animal no vetor, recebendo aqui um vetor de animal, um vetor chama de animais, e um animal que vai ser inserido. E aqui eu colo a minha função, que aqui não vai ser mais zoológico, vai ser animais. Aqui, animais, animais, e aqui, animais. Mas eu preciso retornar sim, porque aqui eu estou levando o vetor para lá para ele ser trabalhado. E aí eu preciso devolver esse vetor aqui. Então eu vou retornar um vetor de animal também. Ah, tirei a palavra errada aqui. Peraí. Static
Bom, vetor. E aqui eu guardo no. Opa, e aqui eu guardo no zoológico, recebendo inserir vetor. Ele está falando que não está sendo usado? Não. É zoológico que chama? É. Eu, hein? Chama esquisito. Bem. Ah! Se eu não retornar o vetor recriado, ele vai dar ruim mesmo, né? Zoológico animal tamanho. Tá. Por que ele está falando que esse zoológico não está sendo usado? Que retorno? Não precisa ter um retorno. Estou mandando zoológico, estou chamando isso aí aqui. Não, eu vou deixar assim. Isso não é erro, ele só está sugerindo eu tirar isso aqui. Já sei por que ele está sugerindo eu tirar isso aqui, mas depois eu vou explicar. Aliás, depois eu vou falar. Entenderam a ideia aqui? Caralho, que tenso. É nada. Ó, vamos lá, vamos dar uma revisada que vocês vão ver que vai ficar tudo certo, ó. Esse é a roupa. Professor, eu acho que o que tá faltando é executar, pô. Executar o quê? Executar o código. Eu acho que pode ser Compilar? mais. Não. Então, Ah, sim, agora para mostrar, para ver funcionando, né? então, mas acho que, tipo, o que pegou também que o senhor foi muito direto hoje, entendeu? Isso é Tipo, ruim? porra, não, sei lá, deu Tô nó na brincando. cabeça, mano. Tô brincando, mas a ideia era essa, eu falei que a ideia era essa. Porra. Professor, o Hum, break nessa linha 62 tá certo ele? Ou ele tá. tá só. O meu Tá? código tá Não, todo aqui tá certo. bagunçado Por quê? aqui, Eu, cara. eu, eu preciso quebrar o laço, eu preciso dar um break no laço. Ah, tá. E aí ele vai retornar para mim os animais lá. Beleza. Tá? O que foi, Roberto? Fala aí. Não, o meu código já tá todo quebrado, já não sei nem pra onde vai, se vai pra China, se vai pra Austrália. Eu já era, me perdi Eu todinho. falei, eu falei que a gente ia treinar isso aqui hoje na Porra, marra. Pode velho. Eu lá. desisti faz tempo de acompanhar e fazer ao mesmo tempo. Não, você tá certa, Érica. Porque eu falei, mano, onde vai isso aqui? Não, eu Cara, até conseguia fazer, mas o medo de ter perdido alguma coisa, não, eu só na hora de perdi. escutar que eu vou saber se vai dar certo. Eu me perdi. Ai, ai, relaxa, vai dar tudo certo. Deixa eu só aproveitar e fazer a função bem rapidinho, porque agora que eu vi que são 20 para as 10. Pois Ó, eu é. vou fazer o seguinte, ó, for animal em A, salt, animais na posição I, ponto, mostrar animal. Função bem rapidinha aqui, bem simples, tá? Onde eu vou receber só o vetor lá, ó. Vou receber o vetor, aqui dentro ele vai chamar animais, onde ele vai correr o vetor inteiro e só vai mostrar todos os animais, ele vai mostrar a lista de animais, ele vai mostrar um por um. Vamos ver uma coisa? Eu vou dar um play aqui sem fazer nada, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ver a quantidade de bug que a gente vai criar aqui. Eu juro que eu reexplico tudo no começo da aula que vem, tá? Ó, mas por enquanto, pelo menos rodou. Aparentemente, nosso sistema está funcionando. Vamos já testar aqui, eu vou para opção 3. Vai ter que Já, assistir já. umas 3 vezes com essa aula aí. Porra! Não, vocês vão ver que vai dar certo. Opção 3, olha, eu já vi que não tem, eu só não fiz a tratativa da mensagem válida. Deixa eu ver, eu pus o. Cadê aqui? No menu eu não pus o coisa, não. Ah, não, que ele só dá o retorno. Aqui o switch case, aqui só faltou o default. Então vamos lá, o default, onde eu vou colocar opção inválida.
Vai dar como código modificado, mas não tem rolo. Era só para mostrar a opção aqui. Então vamos cadastrar o animal, pelo menos, vai. Fala um nome aí. Um de nome, gente, vai. Um nome. O Bambi. Bambi. Qual que é a idade do Bambi? Há uns 4, 5 anos. 4. Que tipo que ele é? Foca, leão, pinguim ou urso? Mais perto acho que é o leão, pra ser preso. Mais perto aqui é um leão, então vamos colocar como um leão. Consegui cadastrar o animal. Eu só preciso fazer ele continuar exibindo o menu aqui depois de cadastrar o animal, né? Porque ele cadastrou, mas saiu. Vamos só cadastrar de novo rapidinho, só que eu vou rodar com debug agora. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o, o breakpoint. Então, vamos cadastrar um animal. Ó, o zoológico está vazio, o animal também está vazio. Aí nós vamos passar para a escolha, chamando a função cadastrar animal. Vai criar o objeto scanner, vai criar o objeto animal nulo, vai mostrar a mensagem e vai aguardar eu informar. Então vai ser o Bambi, dou um Enter. O nome do animal é Bambi. A idade dele agora é 4, dei um Enter. Vamos ver a nossa variável. Eu tenho o nome, Bambi, e tenho a idade 4. O tipo dele agora. Qual é o animal que nós vamos colocar? Nós vamos criar um leão. Se eu criei um leão, ele tem que cair nesta função aqui, ó. Tá vendo que as outras já estão até apagadinhas aqui, ó? Ele vai cair nessa aqui. Animal recebe 1000, leão. O nome de Bambi, idade de 4. Foi lá para minha função criar leão, para o meu construtor de leão, chamando o construtor super. Animal string n e idade i. Recebeu, devolve o animal e agora vai ser atribuído na variável animal. Agora o meu animal é do tipo leão, ó, é do tipo leão que está salvo neste endereço de memória, com o nome de Bambi e a idade 4. Vou dar um break aqui, ele vai acabar, é aqui que deu erro, tá? Só que está na função certa, vou retornar o animal criado, o animal guarda aqui e o meu zoológico agora vai inserir, né? Eu vou inserir o animal no zoológico. Vou lá para a minha função de inserir animal no vetor. O animal é o Bambi e o vetor de animais está vazio. Se ele está vazio, o I0 é nulo. Aí eu pego esse animal e adiciono ele na posição 0. Na posição 0, agora eu tenho o leão com o nome de Bambi e a idade 4. E retorna o vetor animais, para quem chamou, que no caso é o zoológico. Agora o meu zoológico tem um leão. Opa, ele tem um leão com o nome de Bambi e a idade 4, que é justamente o animal que eu criei. É aqui que o programa para, porque eu não fiz ele retornar, né, até o vetor estar cheio, ou sei lá o quê. Tá? Finalizei o meu programa, acabou. A primeira parte do meu programa está pronta. Depois eu falo, nós vamos corrigir isso aqui na próxima aula, para a gente poder, obviamente, ver se eu vou exibir a lista, se eu vou cadastrar um novo, aí eu vou escolher. Ufa! Ó como passou rápido. Dúvidas? Não fala para mim que não tem. É que o duro é a gente lembrar o passo a passo, tudo que tem que fazer, né? É isso que é o complicado. Ali no mostrar animais. Hum, Por algum motivo no for do meu deu errado. Deixa eu só olhar aqui. compartilha o seu aí. Cadê que é? Vou dar um zoom aí, ó. Aí. Aí. Tá dando esse erro aqui.
Ah, no de baixo, mostrar lista de animais. Animais.length. Ah, tá faltando a comparação, né? Não, 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 não. Não? Animais.length o quê? É o i menor que animais.length, né? Tá faltando a comparação. Você só pôs o animais.length. E. Não. Aqui. Menor que animais.length. Olha lá. Ah, foi. Então é Entendeu? isso. É o i que é a variável de controle do for, Entendi, né? entendi. É isso. Fechou? Fechou, fechou. Filha. Ah, tenso, tenso, nada. Repare se vocês vão ver que tá tudo certo. 96 linhas, tá? Poxa, 96 linhas não é nada, meu amigo. Isso é nada. Isso aqui é só, né? É só o cabinho da cereja do Sunday. Primeira vez assistindo, gostei muito. Obrigado. Seja bem-vindo, então, Murilo. Os códigos estão ficando cada vez mais complexos. Sim, agora nós estamos trabalhando com programação mesmo, tá? Sopinha de miolos. Hã? Sopinha de miolos. Suco de miolos, sopa de miolos, exatamente. A ideia é essa mesmo. Ah, é isso aí, Murilo. Não tem as aulas que não são gravadas que você não pode assistir depois, tá? Oficialmente elas são gravadas e não são gravadas no YouTube, numa lista aí que o pessoal criou, tá bom? A produção já já põe o link no chat aí para vocês. Deixa eu falando em link, deixa eu pegar a listinha de presença. Amanhã eu juro que eu chego no horário, tá? Essa semana tá brabo aqui. Bateram no meu carro, tá arrumando, e o carro que eu tô, minha esposa não dirige, então imagina, né? Vixe. Aí tudo que ela fazia eu tenho que fazer, então, até o meu ficar pronto. Agora descobre tudo que a mulher sofre. Não, eu já sabia. Eu já sabia. É que a gente tem um carro só, né? E como eu trabalho em casa, eu praticamente não uso o carro. Então, ela que faz tudo. Cadê? Aqui. Link da lista de presença está aí. Recadinhos importantes para eu não esquecer de novo. Semana que vem, amanhã aula normal, das 8 às 10, tá? Prometo que amanhã não chego atrasado, de jeito nenhum. Na semana que vem, que é o nosso aulão, que nós vamos fazer aquele exercício um pouco mais pesado, tá? Nós vamos fazer as aulas segunda, terça e quarta, os 3 dias seguidos, tá? Nós vamos pegar a aula da quinta e passar para terça, todas do mesmo horário, das 8 às 10, tá? Só que nós vamos fazer essa alteração para poder, inclusive, não perder a linha de raciocínio na revisão, beleza? E aí depois, na outra semana, na semana do dia 24, não temos aula. Eu vou lembrar vocês semana que vem disso, obviamente, mas na semana do dia 24 não temos aula, porque são as provas de fechamento do módulo 53 e o encerramento do módulo 53. Aí a gente retoma depois, já no módulo 54, onde a gente vai dar continuidade nos assuntos um pouco mais avançados disso aqui. Então, semana que vem, segunda, terça e quarta. Semana que vem, segunda, terça e quarta. Tá? É isso, gente. Não se assustem, tá? Vocês querem que eu suba no GitHub esse código? Por favor. Por favor? Tá. Porque eu acho que eu vou ter que criar outro repositório que eu fiz caca aqui, rapaz. Eu criei um novo projeto, né? Eu devia ter posto o projeto dentro daquele repositório já. Deixa eu ver uma coisa. Essa aula tem que ver a gravada ali, pausando para fazer passo a É, passo, senão. tá. Eu vou subir, eu vou ter que criar um novo repositório e aí eu mando o link para vocês aqui no chat. Porque o chat fica aberto, provavelmente vocês vão receber depois, porque às vezes vocês ficam mandando coisa aí, eu fico vendo, eu vejo no dia seguinte, né, obviamente. Mas eu vou ter que criar um novo repositório. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver se eu já consigo, já vocês ficam com ele na mão. Eu ter criado antes, eu esqueci desse detalhe. Não tem rolo não, vamos lá. Vamos criar um push.
Master Entity Repository. Não, primeiro eu vou criar o repositório, né? Vou fazer um commit aqui. Criação do projeto lógico. Commit. Share Project on GitHub. Não é privado. Monitoria. Ó, mod 53 zoológico. Share. Eu espero que tenha ido no meu GitHub padrão. Deixa eu ver. Ó, tá ficando bom nisso, hein? Aqui. Pronto. Link do GitHub deste projeto tá na mão. Tá? Já acabei de criar lá, já subiu. Tá na conta certa. Amanhã a gente finaliza esse cara. Eu vou começar a aula reexplicando esse cara todo. A gente finaliza ele e eu passo o exercício para vocês fazerem para praticar, para a gente chegar afiado na semana que vem. Tudo bem? Quem já assinou a lista está dispensado. Bom descanso e nos vemos amanhã novamente. Falou.